Gão explicou e falou que era algo positivo nesse negócio todo, é que o Pedrinho não consta entre os credores do Cruzeiro. E aí, né, a gente recebeu, está mostrando essa manchete, o Gão recebeu também questionamentos, mas como não? Se tem ali o supermercado, credor do Cruzeiro, 25 milhões, inclusive no empréstimo para o negócio do Arrascaeta. E aí, esclareça a diferença para o nosso público, Hugo Eduardo. A primeira coisa que eu vou falar para o público é o seguinte: se você está associando CPF com CNPJ e quer abrir uma empresa, não abre não que você vai quebrar, viu, filho? São duas coisas completamente distintas. E ontem eu tinha falado também com o pessoal aqui que o Pedrinho, o que ele faz? Por exemplo, ele sempre, quando auxiliou o Cruzeiro, ele sempre pensou em mecanismos em que não fosse prejudicar o Cruzeiro depois em fazer certos pagamentos. Por isso, ele colocou a empresa dele na parada. Porque como que funciona? Na lista de credores está em torno de 16 milhões o supermercado dele lá, né? Está na lista de credores. É o sexto maior, se eu não me engano, credor nessa situação. E como que pode facilitar determinadas coisas aí em relação ao Cruzeiro? E até acredito que isso realmente que ele vai fazer. Ele pode pegar, por exemplo, a marca dele e colocar em alguma coisa do Cruzeiro, especificar, reverter isso, de repente, em patrocínio. É uma forma que, de repente, isso poderia ficar mais fácil de quitar. Não é o Pedro Lourenço que está na lista de credores do Cruzeiro. Mas o Gão, ele não é dono da empresa, ele é dono da empresa. Mas os mecanismos que ele usa para poder fazer esses benefícios do Cruzeiro, é ele que vai fazer e ele usa ou CPF ou CNPJ. Se ele usa CNPJ, ele consegue, por exemplo, mecanismo nesse sentido. Ele chega no departamento de marketing dele e fala assim: quanto a gente tinha esse ano, por exemplo, para investir em marketing e publicidade? Pedrinho, a gente tinha X milhões para investir nesse quesito. Ok, vamos reverter então esses X milhões para auxiliar o Cruzeiro nessa situação aqui. E essa grana que seria, de repente, para o Cruzeiro pagar ele acaba colocando num espaço na camisa, num espaço dentro do CT de treinamento, num outro espaço qualquer, de repente, de coletiva do Cruzeiro, e pode facilitar essa questão. Não estou dizendo que, de repente, também não vai sentar para conversar e não vai passar, de repente, uma grana aí para a empresa dele. Mas a verdade não é Pedro Lourenço que está na lista de credores do Cruzeiro, e é necessário que todo mundo entenda essa divisão. Que, por exemplo, quem emprestou dinheiro para o Atlético naquela ocasião, Fael, foi a MRV ou foi o Rubens Menin? Rubens, família Rubens. Pessoa física, não foi a empresa MRV. Então, na lista de credores entra Rubens Menin. E não entra a empresa dele também, o Banco Inter também. Porque o Banco Inter... Mas são duas coisas distintas, né? São dois empréstimos. Ele emprestou uma coisa e o Inter emprestou uma outra situação. Então, são duas coisas completamente distintas. Então, uma coisa é Supermercado BH, outra coisa é Pedro Lourenço, CPF. Ô, Bel, tá todo mundo morrendo de saudade de ver Chaves aqui no SBT. E agora a gente tem essa oportunidade. Por quê? Vocês já viram aquele episódio que o Chaves está vendendo os churros para ele mesmo? Vendendo o quê? Olha, Pedrinho, quanto você pode me pagar por mês aqui? Olha, estou disposto a pagar 3 milhões por mês. Eu também topo e tal. Então, beleza. Então, me paga 3 milhões por mês, Pedrinho? Eu pago sim, é claro. Você tem prioridade aqui na casa e tal. É um episódio do Chaves aqui no SBT. O Pedrinho, inclusive, tem relação com o Atlético. Tá tudo parado, Bel. Por exemplo, as lojas do Galo que o Atlético ia abrir... O Atlético não, as franquias... abririam no interior de Minas, elas estão paradas até resolver tudo de SAF. O projeto que o Atlético tinha da nova cidade do Galo, uma reforma incrível, um tour de passeio, tinha inclusive um ponto ligado ao supermercado BH, entre outras empresas lá. Como o Gão falou, o Atlético deve para o Pedrinho, como é que nós vamos conversar isso aqui, Pedrinho? Uniforme, placa de publicidade, rede social, um ponto lá na cidade do Galo. É a forma que o Pedrinho tem feito para receber um pouco do crédito que do Cruzeiro, acho que são 25 milhões no Cruzeiro. 25 milhões. 25 milhões. No Galo eu vou pesquisar, Bel, para ter essa informação depois. Porque senão vai ficar mais difícil receber. Fica bem complicado. Então tem que saber separar muito bem essa condição. Entenderam, galera? Uma coisa é CPF, outra coisa é CNPJ, que o Fael falou aqui, foi só para simular como que o Pedrinho age com o Cruzeiro e com o Atlético para poder receber as duas situações. Não foi zoando o Cruzeiro, foi só uma situação que ele fez aqui em relação a Cruzeiro e Atlético sobre recebimento. Aí sim caberia aquele termo que você sempre foi só uma alegoria. Uma alegoria. Agora, Bel, algo que me incomoda, assim, que... Antes, lembrei. A única coisa que não fica clara nessa situação toda é o que ainda resta de Arrascaeta para se resolver nesse imbróglio todo. Rapaz. Porque primeiro foi passada uma informação para a galera do seguinte: está acertado, não tem mais dívida nenhuma. Porque se eu não me engano, só porque você levantou uma polêmica interessante para a gente pesquisar também. Nem esse valor de 25 milhões devidos ao supermercado,
ele nem está todo detalhado do que é que se deve. Acho que a única coisa, se eu não me engano, que está detalhada é exatamente uma dívida em relação à Arrascaeta. Pois é, que aí eu quero Não saber... seria aquele outro atacante, não? Não. Que veio com o Arrascaeta. O outro, não, esse outro, pelo amor de Não Deus, é cara, o- ficou aqui o... Ficou Esqueci o nome aqui. do cara. Fugiu o nome dele. Fugiu o nome dele também. Ficou Mas o que acontece? treinando. Chat, lembrei. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, o que acontece? Falaram uma época assim, está resolvida a situação. Está resolvido como? Foi equacionado, foi dividido, foi parcelado? Pagou? Não pagou? Como é que está realmente essa questão assim? Porque é muito nebuloso, sabe? Isso sim é nebuloso. Não estou falando que foi nebuloso nessa questão. Estou falando no esclarecimento para a torcida. É isso que... Só essa parte mesmo assim do Arrascaeta que eu acho que devia ainda um esclarecimento melhor aqui. Porque na época que falar, quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, eu trouxe números aqui, eu fui muito contestado em relação àqueles números. Depois, quando estourou a bomba toda, eram exatamente os números que eu falei no Alterosa Esporte. E não que muitos tinham falado por aí. Não, é X milhões. Eu falei, não, peraí, se tem fulano na negociação, Beltrano na negociação, o cara tá recebendo uma parte, Cruzeiro vai receber outra, tá recebendo isso aqui, tá acontecendo aquilo ali, mano, Delator. tem muito mais de... Dela Torre. Tem muito mais de Delator. 15 milhões nesse rolo todo aí. E aí fui fazendo os meus cálculos e cheguei num valor aqui que depois todo mundo me questionou e tal. E no final das contas, era realmente uma bomba que estava para Aqui, estourar. ó, o Edgar Silveira e mais outras pessoas aqui lembraram que é o Della Torre. Mas a hora que eu tô no supermercado lá, eu paro e fico olhando Que para veio os corredores cheios e eu falo assim, dá para emprestar para nós um Agora- pouquinho. Dá para Tá passar. cheio, Agora que tá deixa cheio. eu chamar. Dá para comprar SAF do Cruzeiro, pegar 20%, Deixa eu tá chamar o tranquilo.